curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta os 100 argumentos mais importantes da filosofia ocidental. Michel Bruce Steven Barboni. Parte 3. Epistemologia. 36. O argumento cartesiano do sonho e o ceticismo diante do mundo externo. Stephen Etherington. Descartes não foi o primeiro a se preocupar com o sonho e a fazer referência a ele como questão epistemológica, mas ele tornou essa preocupação especialmente famosa. Ela acabou se transformando num argumento, geralmente considerado cartesiano, pelo menos em espírito, que muitos epistemologistas acham que precisa ser derrubado para que seja possível um conhecimento do mundo exterior. O uso que Descartes fez dessa preocupação ajudou até a definir a categoria de conhecimento do mundo exterior. Tal conhecimento equivale, no tratamento que dá a ele, a conhecimento do mundo físico. Embora nem sempre do modo sugestivo senão elíptico usado por Descartes, o argumento cético é rotineiramente ensinado em cursos introdutórios à filosofia, em cursos gerais, assim como em cursos de metafísica e epistemologia. Esse argumento é epistemológico, de um modo cético. Ele contesta a tese, que para a maioria é uma suposição inquestionada, de que as pessoas conseguem ter algum conhecimento de um mundo físico, incluindo seus próprios aspectos físicos. O argumento é em geral denominado cartesiano em homenagem a René Descartes, embora uma versão muito anterior tenha sido apresentada por Sócrates no diálogo Teeteto de Platão. A versão de Descartes tem sido a versão historicamente influente, apresentada em 1641 em Meditações sobre Filosofia I. Foi um momento dramático da mais celebrada expressão e exploração filosófica da dúvida sustentada. Esses pensamentos céticos de Descartes, seguidos imediatamente em Meditações por tentativas de resolvê-los, foram centrais na formação da filosofia moderna, sem falar de epistemologia moderna. Desde então, o argumento teve uma formulação mais completa na epistemologia contemporânea, adquirindo o status de uma forma paradigmática da contestação cética. Sempre que epistemologistas contemporâneos procuram neutralizar o pensamento cético, este pensamento cético em particular, o argumento cartesiano do sonho a favor do ceticismo diante do mundo externo, serve muitas vezes como alvo representativo. Isso ocorre em parte porque o conhecimento do mundo físico é algo que as pessoas parecem ter e usar de forma manifesta e frequente. A importância do argumento cartesiano se deve também às suas aparentes ramificações metafísicas. Ele reflete ou sugere a possibilidade de as pessoas viverem apenas como coisas pensantes, em seus mundos interiores de pensamentos e aparentes sensações, sem saber se há além disso algum mundo exterior. O argumento de Descartes alcança esse estágio recorrendo à possibilidade de alguma coisa, o sonho, que nos impressione como sendo um tipo de experiência vívida, ainda que enganosa. Acreditamos que, enquanto sonhamos, podemos nos enganar e pensar que estamos realmente vivenciando o mundo físico como ele é. O argumento cético nos desafia a saber que isso não está acontecendo, mesmo pensando que estamos realmente do mundo físico. Se não sabemos que isso não está acontecendo, será que sabemos que o mundo é como nos parece ser? A conclusão cética é que não sabemos, mesmo quando tudo nos parece normal. Esse argumento inspirou muitas tentativas de refutação porque a maioria dos epistemologistas não é cética. Mesmo assim, muitos o tratam como um modo importante de nos desafiar, não para provar que temos conhecimento do mundo físico, mas para explicar como temos um tal conhecimento. Parece que dependemos apenas de nossas experiências sensoriais. Mas, será que elas são adequadas, já que podem ser imitadas no sonho? Todavia, devo me lembrar que sou homem e, consequentemente, que tenho o costume de dormir e de representar, em meus sonhos, as mesmas coisas, ou algumas vezes menos verossímeis, que esses insensatos em vigília. Quantas vezes ocorreu-me sonhar, durante a noite, que estava neste lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente nu dentro de meu leito. Parece-me agora que não é com olhos adormecidos que contemplo este papel, que esta cabeça a que eu mexo não está dormente, que é com desígnio e propósito deliberado que estendo esta mão e que a sinto. O que ocorre no sono não parece ser tão claro nem tão distinto quanto tudo isso. Mas, pensando cuidadosamente nisso, lembro-me de ter sido muitas vezes enganado, quando dormia, por semelhantes ilusões. E, detendo-me neste pensamento, vejo tão manifestamente que não há quaisquer indícios concludentes, nem marcas certas por onde se possa distinguir nitidamente a vigília do sono, que me sinto inteiramente pasmado,
E meu pasmo é tal que é quase capaz de me persuadir de que estou dormindo. Termos técnicos usados no argumento a seguir: experiência, uma ocorrência no interior da cognição ou da consciência de alguém. Experiência sensorial, uma experiência que resulta do uso de um ou mais sentidos da pessoa. Conteúdo de uma experiência, os detalhes de como, de acordo com a experiência, é a realidade sob algum aspecto, como, sob algum aspecto, a experiência retrata o mundo como sendo conclusivo, racionalmente conclusivo, excluindo todas as possíveis dúvidas racionais sobre a precisão do conteúdo em questão. Certeza, certeza racional, tendo excluído todas as possíveis dúvidas racionais sobre a precisão do conteúdo em questão. Premissa 1. Considere ao acaso qualquer experiência real ou possível, chame-a de I, que pareça uma experiência sensorial do mundo físico. Premissa 2. Qualquer experiência real ou possível que pareça uma experiência sensorial do mundo físico tem um conteúdo na medida em que o mundo físico é tal e tal em algum aspecto mais ou menos específico. Conclusão 1. E tem um conteúdo na medida em que o mundo físico é tal e tal em algum aspecto mais ou menos específico. Premissa 3. Qualquer experiência efetiva ou possível que pareça ser uma experiência sensorial do mundo físico, se tem um conteúdo no sentido de que o mundo físico é tal e tal sob algum aspecto mais ou menos específico, não inclui então nenhum outro conteúdo. Conclusão 2. Se tem um conteúdo no sentido de que o mundo físico é tal e tal sob algum aspecto mais ou menos específico, então e não inclui nenhum outro conteúdo. Conclusão 3. E não inclui nenhum outro conteúdo. Premissa 4. Qualquer experiência efetiva ou possível que pareça ser uma experiência sensorial do mundo físico, se não inclui nenhum outro conteúdo, então não inclui em particular nenhuma outra marca ou identificação conclusiva de não ser uma instância de sonho. Conclusão 4. Se não inclui nenhum outro conteúdo, então e não inclui em particular nenhuma marca ou indicação conclusiva de não ser uma instância de sonho. Conclusão 5. Em particular, e não inclui nenhuma outra marca ou indicação conclusiva de não ser uma instância de sonho. Premissa 5. Qualquer experiência efetiva ou possível que pareça ser uma experiência sensorial do mundo físico, se não inclui em particular nenhuma marca ou indicação de não ser uma instância de sonho, então não fornece evidências conclusivas de não ser uma instância de sonho. Conclusão 6. Se, em particular, e não inclui nenhuma outra marca ou indicação conclusivas de não ser uma instância de sonho, então e não fornece evidências conclusivas de não ser uma instância de sonho. Conclusão 7. E não fornece nenhuma evidência conclusiva de não ser uma instância de sonho. Premissa 6. Qualquer experiência efetiva ou possível que pareça ser uma experiência sensorial do mundo físico, se não fornece evidências conclusivas de não ser uma instância de sonho, então a pessoa que está ou estaria tendo a experiência não sabe com certeza se ela não é uma instância de sonho. Conclusão 8. Se não fornece evidências conclusivas de não ser uma instância de sonho, então a pessoa que está ou que estaria tendo e não sabe com certeza se ela não é uma instância de sonho. Conclusão 8. A pessoa que está ou que estaria tendo e não sabe com certeza se ela não é uma instância de sonho. Premissa 7. Qualquer experiência efetiva ou possível que pareça ser uma experiência sensorial do mundo físico, se a pessoa que a tem ou terá não sabe com certeza se ela não é uma instância de sonho, então ela não sabe se ela não é uma instância de sonho. Conclusão 9. Se a pessoa que está ou estaria tendo e não sabe com certeza se ela não é uma instância de sonho, então ela não sabe se não é uma instância de sonho. A pessoa que está ou estaria tendo e não sabe se ela não é uma instância de sonho. Premissa 8. Qualquer experiência efetiva ou possível que pareça ser uma experiência sensorial do mundo físico, se a pessoa que está ou estaria tendo não sabe se ela não é uma instância de sonho, então ela não sabe se é uma experiência sensorial do mundo físico. Conclusão 11. Se a pessoa que está ou estaria tendo e não sabe se ela não é uma instância de sonho, então não sabe se é uma experiência sensorial do mundo físico. Conclusão 12. A pessoa que está ou estaria tendo e não sabe se ela é uma experiência sensorial do mundo físico. Premissa 9. No caso de qualquer experiência efetiva ou possível que pareça ser uma experiência sensorial do mundo físico, se a pessoa que está ou que estaria tendo a experiência não sabe se ela é uma experiência sensorial do mundo físico, então ela não está lhe fornecendo nenhum conhecimento do mundo físico. Conclusão 13.
Se a pessoa que está ou que estaria tendo a experiência não sabe se ela é uma experiência sensorial do mundo físico, então e não está lhe fornecendo nenhum conhecimento do mundo físico. Conclusão 14. E não fornece nenhum conhecimento do mundo físico para a pessoa que está tendo a experiência aí. Conclusão 15. Qualquer experiência efetiva ou possível que pareça ser uma experiência sensorial do mundo físico não fornece nenhum conhecimento do mundo físico para a pessoa que está tendo a experiência. Conclusão 16. Nenhuma experiência efetiva ou possível que pareça ser uma experiência sensorial do mundo físico fornece conhecimento do mundo físico para a pessoa que está tendo a experiência. Premissa 10. Se nenhuma experiência efetiva ou possível que pareça ser uma experiência sensorial do mundo físico fornece conhecimento do mundo físico para a pessoa que está tendo a experiência, então o conhecimento do mundo físico é impossível. Conclusão 17. O conhecimento do mundo físico é impossível.